A gente tomando esse café, falando sobre esse mundo animal que a gente ama, esse papo de toda quarta-feira, e hoje a gente fala sobre otite, doutora. Muitas pessoas têm medo, né, como eu estava falando aqui, os tutores, na verdade, têm medo dessa doença, dessa patologia, porque ela é um pouco silenciosa. Mas silenciosa como, Estefânia? Nós, tutores, não conseguimos perceber tanto, né? Só quando já está um pouco mais agravado, é isso, doutora? Isso. Às vezes o animal, ele tem um comportamento, ele fica mais quietinho e não consegue perceber. Mas também ele pode apresentar apenas uma coceira no ouvido. Aí o tutor pode pensar, não, deve ser algum bichinho que passou ou alguma coceirinha só na pele e não chegar a questionar que é dentro do próprio ouvido do animal. Às vezes o animal também sacode mais a cabeça porque ele fica incomodado. O ouvido, tanto na gente, dói muito, imagina nos animais também, porque eles não conseguem falar. Então é um processo que também deixa bem inflamada, bem avermelhada a orelha. E aí se o tutor, às vezes no dia a dia, pega o animal no colo, consegue sentir um cheirinho mais forte, saindo desse conduto auditivo, às vezes sente que está mais avermelhado e percebe que esse animal está coçando bastante, começa a desconfiar que tem otite nesse ouvidinho. Doutor, o que seria a otite? A otite ela é uma inflamação, pode iniciar só com uma inflamação, a região mais avermelhada, mas o ouvido ele é muito propício para ter proliferação de bactérias, fungos, porque tem uma umidade. Tem o cerumen, como todo mundo, a gente produz o cerumenzinho dentro do ouvido e ele vai sendo eliminado naturalmente, ele vai saindo do ouvido do animal. E aí o tutor pode fazer a limpeza externa. Antigamente as pessoas tinham aquele negócio, vamos limpar o ouvido com cotonete, botava o cotonete dentro do conduto auditivo do animal. E isso também pode levar a um quadro de otite. Ah, é, doutor? Isso, a otite ela não pode ser causada só por questão da umidade do ouvido do animal já ser um ambiente mais propício. Às vezes uma limpeza que faz de uma maneira errada pode se tornar uma coisa mais agressiva ali e desenvolver um quadro de otite, mas ela é uma inflamação, pode levar também a uma infecção, ter produção de secreção, ter pus ali naquele ouvido por conta de bactérias. Da mesma forma que os humanos, né? Quando a gente vai e faz com cotonete, isso também pode causar prejudicar. Menino, mas tá danada a língua hoje. Prejudicial pra gente, também pros nossos doguinhos, animais de estimação também pode ser, né? Exatamente. O ouvido do animal, ele é autolimpante. O próprio cerumen, ele vai sendo expulso gradualmente. Quando coloca alguma coisa dentro do ouvido, a gente acaba interferindo naquele processo de eliminação natural da cera. Olha só, gente. Então, tanto que a limpeza, a gente só faz a limpeza na parte externa. Pega o produto de limpeza e a gente tira todo aquele excesso para naquele local ali não ter proliferação de nenhum tipo de micro-organismo. Tenho certeza que todos os tutores que estão assistindo a gente estava fazendo errado. Absoluto, é porque a gente já trouxe várias vezes aqui. Ó, o outro olhando, tu faz errado também, né? Mas ele é pai pet. Mas, doutora, quais os sintomas mais notáveis que a gente pode perceber de um cachorro ou gato, né, com otite? Os cachorros, é muito comum a gente ver o hábito dele coçar. Ele vai coçar muito a orelha, ou pode ser as duas orelhas ou só uma. Ele pode deixar a cabeça um pouco mais caída assim para lateral, onde ele sente o quadro de dor. Você pode perceber que ele vai se arrastar o lado da orelha também na parede. Você vai perceber o incômodo. Porque como ele vai sentir dor, ele vai acabar mudando aqueles hábitos que ele pode ficar menos ativo, porque ele começa realmente um quadro de dor muito intenso. Gente, para vocês verem. Os sinais, né, doutora? Como eles não falam, como você acabou de pontuar aqui pra gente, mas eles dão os sinais que são esses sinais que a gente tem que ter atenção, né? Isso. A gente tá vendo, ó, imagens aí do pessoal limpando o ouvidinho dos cachorros, depois a gente vai até mostrar também um medicamento que a doutora trouxe aqui para compartilhar junto com vocês aí de casa. Doutora, você falou sobre o que é a otite, os sintomas da otite e agora o tratamento para otite. Exatamente. O tratamento da otite, nunca uma otite vai ser igual a outra. Ali naquele local, no ouvido, ela pode ser provocada por uma bactéria, por um fungo, por uma sarna. Geralmente é mais comum a otite provocada por sarna em gatos. E em cães a gente costuma ver mais bactérias, fungos ou até
todos juntos, os 3 juntos. E aí, quando você perceber que seu animal, ele tá com a orelha mais avermelhada, porque fica mais avermelhada a região externa, você pode perceber que tá mais quente, pelo hábito de coçar quente, também. doutora? Isso, pelo hábito de coçar, você vai perceber também que o animal pode ferir aquela orelha, como você até comentou que aconteceu com o seu pet. Sim, eu tava falando com ela que aconteceu com o meu grandão, né, com o chefão lá, o Woody, que ele, a pata dele é enorme. E aí ele tava com uma pequena otite, eu não prestei atenção. E de tanto ele coçar, teve um outro problema. Um otohematoma, que é um vasinho que vai romper quando está coçando, e aí fica um acúmulo de sangue. Cria uma bolsa de sangue, provavelmente alguém de casa já viu. E aí a orelha que tem essa bolsinha de sangue, ela cai, fica caída porque forma uma bolsinha. E aquilo ali foi pela coceira. O animal coçando, ele acabou lesionando. E aí, gente, o que faz quando o animal tem um otohematoma? Tem que fazer uma punção, né? E aí esperar para ver se não volta novamente. Ou então fazer a cirurgia, Isso, né, doutora? processo cirúrgico. Vai depender muito aí de como está o animal, do tanto que ele vai ficar coçando e realmente sempre lembrar. Às vezes a gente só vê o otohematoma no cachorro e fala, meu Deus, o que foi que provocou isso? Aí quando vai investigar, descobriu que tinha um otite. Né? E aí faz o tratamento, coloca o colar e realmente toda alteração que vocês perceberem em casa, o tutor perceber, levar o animal no médico veterinário. Porque tem muito assim a questão, tá com otite, a doutora lá do programa falou, já sei o que eu vou usar. Mas aí vocês têm que levar no médico veterinário, porque a gente tem que descobrir o que é que tá provocando essa otite. Não, e é o que eu sempre falo aqui, gente, quando a doutora, os médicos veterinários, tanto da Vida Distribuidora quanto da Mundo Distribuidora estão aqui, é para trazer um esclarecimento, uma orientação para vocês. Mas é sempre muito importante vocês levarem o animal de vocês no veterinário para fazer uma consulta mais minuciosa para realmente saber de onde está vindo o problema, né? O que é que está provocando. O que é que está provocando. Eu sei que esse hoje lá em casa, a mamãe tem feito uma maratona de cuidados e coloca pano quente, coloca uma tal de uma folha santa e ele fica lá muito bem deitado, ó. Gente, a coisa mais engraçada do mundo é ele relaxado e a mamãe lá cuidando, deixa a orelha dele. Coisa maravilhosa. Parece mentira, mas é verdade, viu, gente? E ele tá lá e tá melhorando, né? Mamãe e seus cuidados caseiros, né? Que ela tem por mim e tem agora também pelo o neto dela de 4 patas. Mas, gente, a gente pode perceber que os cães, eles têm... A maioria das doenças do cão são doenças silenciosas, né, doutora? Infelizmente, o cão ele não consegue dizer, nem mostrar, o cão ou o gato não consegue mostrar ou falar, eu tô com dor local tal. Então, é realmente do hábito da gente conhecer o animal. Por exemplo, um animal que é muito ativo, brincalhão, e você chega em casa e vê ele mais quietinho no canto, percebe que tem alguma coisa estranha, a gente já começa a investigar realmente o que é isso que eu ia pedir para você até caracterizar melhor aqui para o pessoal de casa. Quando a gente não consegue observar esses sinais, né? Tipo, coçando, colocando a cabecinha. Sim. Outros sinais que a gente tem que ter atenção. No animal, realmente, a atenção mais relacionada ao otite, a gente perceber essa coceira. Às vezes, o animal ele já tem uma coceira crônica, é um animal que já tem um problema de pele, que é muito comum acontecer também nesse período chuvoso, o animal ter problemas de peles associados. Então, a gente percebe que o animal não coça só a orelha, ele coça outra parte do corpo também. E aí, perceber que o animal ficou mais quietinho. Eu acho que o tutor ele percebe mais a questão do comportamento do animal. O comportamento, isso, né? que muda e ele, como ele tem muita dor, gente, geralmente o tutor percebe quando já está em estado um pouco mais avançado. Então o animal ele tem bastante sensibilidade no ouvido. Nossa, ele sente bastante dor. Doutora, eu queria saber, você trouxe esse produtinho, mostra aqui, gente, o produto. Mostra aí o produto para o pessoal aqui de casa. Mostra aqui, ó, mostra aí. Pode mostrar aqui olha só, Otodem. Aí é como você falou, doutora, são medicamentos que encontra em qualquer pet shop e clínica veterinária, Exatamente. Né? Como utilizar esses medicamentos que você trouxe? O Otodem Auriclean, que é esse primeiro aqui, ele é uma solução de limpeza. Então, você pode usar rotineiramente nesse animal. Filhote, adulto, ele tem um cheiro de pêssego, então às vezes o próprio cerume, ele deixa um cheirinho mais desagradável. E aí a gente fazendo a limpeza com o Otodem Auriclean, ele vai deixar aquele cheirinho, ele é muito cheiroso, ele tem doutora, um cheiro de pêssego. Doutora, isso aí realmente é exatamente aquele produtinho que a gente
coloca no ouvido para uso específico da orelha do cachorro, Da orelha, né? exatamente, para limpeza do ouvido mesmo do cachorro. Para não utilizar, gente, para não utilizar o cotonete, né, doutora? Exatamente. Eu sempre digo, a gente limpa o ouvido do animal onde a gente consegue enxergar. Então, a gente vai limpar essa parte externa. Obviamente, quando o animal já tem um otite, é uma limpeza diferenciada que é realizada mesmo. O médico veterinário orienta, mas limpezas rotineiras a gente limpa esse excesso de cerume que vai sendo expulso do ouvido. Entendi, doutora. Então, quando a gente coloca qualquer outra coisa dentro do ouvido desse animal, a gente começa a impedir esse ciclo de eliminação natural e ele pode acabar se acumulando e quando se acumula, tem bactérias, tem fungos, já são micro-organismos que podem ser comuns. Recebi uma pergunta aqui, doutora, de quanto tempo que a gente tem que limpar a orelha do cachorro? Vai depender muito do animal. Tem raças que a gente acaba percebendo uma produção mais... Uma produção maior de cerume. A gente vê que fica aqueles escurinhos saindo, que é a cera. E a gente pode fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, vai depender muito do que esse animal, como é que é o processo, né? Esse cerume no ouvido do animal. Doutora, e qual raça que tem mais... Alguma raça tem mais predisposição a ter otite, algum tipo de problema, ou produção de cerume? Qualquer animal pode apresentar no decorrer da vida. Ei, peraí, vocês aí que a doutora tá falando. É porque a gente já tá com a nossa cozinha aqui também. Sim, doutora, fala aí o que, Brígida? Ah, tá, mas responda logo essa, doutora, a respeito da predisposição. Qualquer animal pode apresentar, mas raças que têm problemas de pele, cocker, que tem a orelha caidinha assim, então acaba que o abafado predispõe a essa otite. E raça com problema de pele, animal atópico, shih tzu, spitz, cocker, que tem a orelhazinha mais caidinha. Ah, é, doutora? Então, são raças que a gente tem que ter mais atenção. Cuidado. Mais cuidado. Isso. Golden. Golden também. Oh, meu Deus do céu, tá aí. Cada raça que eu tenho tem um problema específico. Vem um brinde. Vem um brinde. Aí tem outra pergunta aqui, se pode cortar os pelinhos, né, Brígida? Se pode cortar os pelinhos de dentro do ouvido do cachorro. Realmente essa parte a gente deixa pro pet shop, porque às vezes vai cortar a orelha, o animal ele vai tentar mexer, vai sacudir, quando vai tentar cortar pode acabar ferindo. Realmente puxar aquele pelo não pode. É uma proteção que o animal tem ali no ouvido, então realmente se chegar, eita, eu acho que tem muito, leva num pet shop que com a orientação do veterinário ele vai fazer uma limpeza mais correta.